Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Seguimos na semana de preparação com o técnico Leonardo Porto, que substitui Anderson Moreira, que está infectado. Essa notícia já está amplamente divulgada, mas toda vez que eu falo, o pessoal fica: o quê? O Anderson? O que aconteceu? É isso, tá? Leonardo Porto continua os trabalhos visando o próximo domingo, O jogo do próximo domingo, Fortaleza contra o Atlético Mineiro. A equipe mineira tem um desfalque importantíssimo que o Fortaleza pode se aproveitar dessa brecha, tá? E hoje também, quinta-feira, não tem jogo do Fortaleza, mas temos que ficar ligado em um jogo em específico nessa rodada, que é de um concorrente nosso, direto na briga contra o rebaixamento. É hora de secar, é hora de torcer para um certo time, eu digo aqui para vocês no Giro BL. Salve, salve, nação tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube, para falar de mudança de postura, Ronald, Leonardo Porto, Bahia versus Corinthians e desfalque do Atlético Mineiro, tá? Antes de mais nada, deixa tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho tu faz isso, tá? Curte o vídeo, se inscreve no BL, caso ainda não seja inscrito, e manifeste a tua opinião lá nos comentários, tá? Lá nos comentários quero saber a tua opinião sobre esse tema. Quero te lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aqui, na tela do seu celular. Não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito e o link para você fazer o download está aqui na descrição, cara. Baixa por aqui, que vai ajudar a gente. Coloca o Fortaleza como teu clube de coração. E lá no OneFootball você também vai conferir de graça jogos do campeonato francês e do campeonato alemão. Beleza? Vamos lá começar falando do jogo que acontece hoje pra gente ficar de olho, tá? O Bahia enfrenta o Corinthians. O Bahia, um concorrente nosso fortíssimo na luta contra o rebaixamento, que no momento está no Z4, Então, se o Bahia vencer hoje esse jogo que é atrasado, não é um jogo que é da rodada, Não é um jogo adiantado. O Bahia está recuperando esse jogo que ele tinha atrasado contra o Corinthians e ele pode colocar o Fortaleza na zona de rebaixamento caso vença, tá? Então vamos ficar de olho. Bora, Timão, hoje é torcida total pelo Corinthians. Hoje não tem nada de torcer pro futebol nordestino não, cara. É torcer pelo nosso bem, tá? Então, torcer por uma vitória do Corinthians, até o empate tá servindo, mas o Bahia não pode vencer essa partida, não pode vencer. É secar até o fim do campeonato, Torcer pelas vitórias do Fortaleza e secar. Bahia, Vasco, Sport, o Vasco e o Bahia, principalmente porque temos confronto direto contra essas equipes, A gente ainda enfrenta o Bahia, a gente ainda enfrenta o Vasco, então vamos ficar de olho. Bora, Corinthians, ajuda aí, faz uma fezinha uma vez, Lembrando que o Corinthians teve um surto lá, 10 infectados, mas desses somente um titular. Então hoje é bora, Timão. Ganha essa bagaça aí. Ganha essa bagaça, tá? Falando do Atlético Mineiro, nosso próximo adversário vai ter uma baixa importante, O técnico Sampaoli não vai contar com Keno. O atacante Keno, um dos destaques da equipe mineira nessa temporada de 2020, rompeu os ligamentos, Alguma coisa no joelho, fica fora por tempo indeterminado. Então, inclusive, fica aqui minhas forças ao jogador, um momento muito difícil, mas não enfrenta o Fortaleza, Uma baixa importante para o Fortaleza se aproveitar, Um jogador de destaque a menos, ele que atua pelo lado esquerdo de ataque, Então ia enfrentar o nosso lateral direito, ia enfrentar o nosso lado direito da defesa, uma preocupação a menos, mas o elenco do Atlético é bem qualificado, O Rubens Menin gastou milhões e milhões de reais lá para qualificar esse elenco do Sampaoli. Pelo menos uma dor de cabeça a menos aí para Leonardo Porto montar essa equipe. Mas de novo, fica aqui minhas forças pro jogador, A gente é um atleta, um profissional que vai ficar sem atuar por bastante tempo, o Keno, que é muito bom jogador, inclusive. Mas seguindo, vamos falar de Ronald, O Ronald foi quem concedeu entrevista coletiva na última quarta-feira, Na última quarta-feira, o Ronald recebeu as perguntas da imprensa e ele falou um detalhe bem importante, Frisou que é super... É fundamental, é de suma importância que o Fortaleza repita a postura que teve
contra o mesmo Atlético no primeiro turno, né? Era um momento completamente distinto, onde Fortaleza embalava vitórias, né? A gente havia vencido já o Inter, pegou o Atlético quando o Atlético era líder e naquela rodada venceu também, engataria ali o título do Campeonato Cearense, ainda venceria o Palmeiras. E aquela postura foi assim um do suprassumo do Fortaleza no campeonato. Talvez contra o Palmeiras foi uma exibição melhor, mas contra o Atlético foi uma superação muito grande, tá? O Ronald naquela partida, salvo engano, não foi titular. Não, foi titular sim. Contra o Inter ele não tinha sido titular, contra o Atlético foi titular, jogando aberto pelos lados, né? E depois da expulsão do Felipe naquele mesmo jogo, ele ainda recuou para ser ali um segundo volante, né? Atuar na sua posição de origem. Mas foi um Fortaleza muito combativo, muito aguerrido. Foi o jogo que marcou as pazes do David com as redes, né? O David voltou a marcar naquela partida, depois engatou alguns gols, né, em sequência. Então é torcer muito, né? Torcer para que a gente tenha a mesma postura desse jogo contra o Atlético Mineiro, né, nos 2 turnos, que a gente mantenha esse estigma do Sampaoli não nos vencer, né? Em 2019 enfrentamos uma com o Zé Ricardo, outra com o Ceni. Não perdemos nenhuma das duas, né? Ganhamos uma e empatamos outra. Esse ano vencemos a do primeiro turno. Quem sabe aí a escrita se mantenha. Vamos torcer por isso. Mas é um jogo de extrema dificuldade. Um jogo dificílimo, dificílimo. Os jogos mais importantes do Fortaleza são os da sequência. Curitiba, Vasco, Bahia. Esses 3 confrontos diretos, Fortaleza precisa vencer, tá? Mas eu vou deixar aqui para você conferir a entrevista coletiva na íntegra do volante Ronald, que deve ser titular, né, com a ausência do Juninho expulso. Mas eu te pergunto, você prefere o Ronald jogando como volante ou jogando pelos lados do campo? Você iria só com Felipe e Ronald ou colocaria mais um volante? Quero abrir essa discussão aqui nessa parte do vídeo. Se você chegou até esse momento do vídeo, você é um inscrito mais que fiel. Faço convite para você deixar o like, se ainda não deixou, se inscrever no BL e, se puder, seja membro. A partir de R$ 2,99 por mês, você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Quando você comenta, tem um selinho do lado marcando que você é membro, beleza? Se liga aí na coletiva do Ronald. Ronald, boa tarde. Para começar, o Jorge Bruno, do portal Show de Esportes, e o Anderson Azevedo, do Futebolês, pontuaram um fator aqui em comum, perguntando sobre como trabalhar o psicológico diante das adversidades que o clube vem passando, para que isso não afete o rendimento durante os jogos. Então, acho que o grupo tem uma maturidade para lidar com esse tipo de adversidade. São jogadores que têm bastante rodagem e passam bastante experiência para nós mais jovens também. E nós sabemos que estamos numa situação complicada, mas estamos trabalhando forte para sair dessa situação. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, pergunta se vocês conversam entre si, se o grupo conversa sobre o que é necessário para conseguir os pontos para permanecer na Série A. Sim, todo momento a gente conversa a respeito desse assunto, porque isso aí é a nossa vida, né, a nossa carreira. Então a instituição do Fortaleza também está em jogo e nós vamos buscar sempre o melhor para o Fortaleza, para o clube e, claro, para a gente também. Sabemos da importância que é conquistar pontos e estamos trabalhando para conseguir isso. O Ronald Pinheiro, seu xará, né, da Rádio Santana FM, fala que você é um tipo de jogador, um volante que tanto sai para o jogo com qualidade, sem abdicar de marcar. E nessa reta final, todo mundo espera bastante de você, a torcida espera muito de você. O que você pode dizer para a torcida? Sim, eu não só de mim, de todo o grupo. Nós temos um grupo qualificado, como eu falei, e bem maduro. Nós sabemos o que fazer para conseguir sair dessa situação e com muito trabalho nós vamos sair dessa situação. Para finalizar, o Charles Gasparito, da Expresso FM, fala que vem por aí um jogo muito difícil, né? Um adversário que está ali na parte de cima da tabela, deve propor o jogo. O que fazer, né, para vencer o Atlético? Então, a gente deu uma demonstração muito boa no primeiro turno de jogo contra o Atlético, conseguimos ganhar o jogo e acho que o caminho para ganhar eles ou para ter um resultado positivo lá dentro da casa deles é esse.
Sabemos que é uma equipe que propõe jogo e que está brigando por títulos, mas nós também temos metas a alcançar e vamos atrás desses objetivos.